Desmistificando quântica e espiritualidade. Qual a importância da física quântica na expansão da nossa consciência? Será que você já tem essa resposta? Mais uma vez, aqui no nosso canal. Gratidão a você que está por aqui. Boas-vindas e gratidão a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês novamente. Saudações Quantiums, boas-vindas. E, para quem não me conhece ainda, eu sou Tom Silva, trabalho há muitos anos aí com processos terapêuticos, consciência humana, espiritualidade aplicada, sempre com muito cuidado, principalmente na questão do nosso conceito e na responsabilidade de estimular a autocura. Hoje, um convite para você, né, e que você tenha aí um olhar lúcido e responsável, separando a ciência, a metáfora e também a experiência espiritual, sem confrontar crenças, mas também sem alimentar ilusões. Um encontro, esse encontro que nós estamos tendo hoje, é para quem busca uma clareza, uma consciência crítica e, acima de tudo, uma espiritualidade mais madura e também honesta, principalmente consigo mesmo. Hoje eu não venho aqui, né, como sempre, eh, como acontece todas as nossas nossos encontros, eu não estou aqui para que eu tenha aqui verdades absolutas, porque a verdade ela não é realmente absoluta. Mas como alguém que estuda, observa, acompanha as pessoas, acompanha os processos, né? Processos reais aqui, como terapeuta, no nosso curso, Terapeuta Quântico Consciencial, nas nossas próprias redes sociais, que nós temos muita comunicação, enfim, nas nossas obras, né? Que nós temos aí já eh, escritas e publicadas, né? Muitas já estão publicadas, e nós temos que, nos últimos anos, duas palavras, então, passam a ser usadas para quase tudo. Quando não é para uma coisa, é para outra, que é a palavra quântica e a palavra espiritualidade. Olha bem, né? Elas aparecem tanto em contextos sérios, contextos científicos, acadêmicos, até em stand-ups nós já vimos, quanto também associadas muitas vezes aí a promessas, né? O pessoal chama de promessas vazias, soluções mágicas muitas vezes, e explicações muitas vezes que não se sustentam, né? Seja pela questão religiosa, seja pela questão científica, ou seja pela questão cotidiana, né, do nosso dia a dia. Então, isso gera uma confusão muito grande, um descrédito muitas vezes, né? E até uma rejeição tanto da ciência quanto da espiritualidade. Então, o ceticismo parece que prevalece, né? Tanto quando você fala de uma coisa quanto você fala de outra. E é por isso que hoje nós vamos trazer aqui, de forma estruturada, um contexto sobre a intenção, sobre a física quântica. O que é a física quântica? O que ela não é? Vocês sabem isso? De onde veio aí essa confusão entre quântica e espiritualidade? Por que será que tem essa confusão? Não é? A espiritualidade é falsa? Claro que nós sabemos que não, né? Então vamos trazer um pouquinho sobre isso. Onde a espiritualidade pode caminhar sem conflitar com a ciência? Será que pode caminhar sem conflitar com a ciência? Né, vou trazer aqui, inclusive, meu posicionamento, a minha compreensão, né, sobre tudo isso. Vamos ter aqui um momento para perguntas e respostas, né, da qual nós temos aqui, inclusive durante esse ano de 2025, muitas perguntas ainda que ainda não estão sem resposta, até pelos nossos espectadores que fizeram, né? Mas que nós vamos trazer de forma bem tranquila para você, né, uma, as respostas, né, de alguma dessas perguntas. Não é mesmo? Nós temos que ter como ainda, né, um posicionamento ético e uma intenção assim bem positiva de tudo que nós fazemos, não é verdade? Por isso,
Eh, eu já vou deixar bem claro para vocês, né, desde o nosso início aqui, que eu, né, não estou aqui para atacar nenhuma crença, nenhuma religião, ou para ridicularizar a espiritualidade de ninguém, né? Porque cada um tem sua compreensão. Também não estou aqui para eh, falar aqui das ilusões ou termos científicos fora do contexto, enfim, mas estamos aqui para um pouquinho, né, responder aquela pergunta: até onde você se conhece? De que forma que nós vamos fazer isso? Nós vamos esclarecer um pouquinho o que é ciência, esclarecer um pouquinho o que é metáfora e esclarecer um pouquinho também sobre a questão da experiência humana e da espiritualidade como um todo. Isso porque, dentro da minha compreensão, ciência não é mística, eh, ao ponto de afetar a questão da consciência, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a nossa consciência, ela realmente não é mística e nem científica por si só. Ela é a forma como o ser humano, olha bem o que eu estou falando para vocês, a consciência é a forma como o ser humano percebe, interpreta e responde e cria, através da observação, a sua própria realidade, né? Isso nos faz perceber que quântica e espiritualidade estão nesse entrelaçamento, né, eh, essencial para que nós podemos compreender um pouquinho disso. Eu estou falando de responsabilidade, de presença e também de discernimento que vem através do autoconhecimento, né? Tá? Quando a ciência tenta explicar a espiritualidade, nós percebemos que há uma falha, né? Aí. Quando a espiritualidade tenta provar, né, ou tenta uma prova científica, ela também se perde, porque em todos esses dois contextos, não tem que ter uma rivalidade, ou tem que ter uma disputa entre essas duas. É por isso que eu falo que ciência e espiritualidade, já vou adiantar para vocês aqui, é tudo a mesma coisa. É exatamente sobre o ponto de equilíbrio, né, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O, o que, né, como eu disse lá no início, o que é física quântica para você? E o que não é física quântica? Vamos começar por isso, né? Que a gente vai alinhando aqui a nossa conversa, não é? Eh, e trazendo, né, uma compreensão mais detalhada, vamos colocar assim. Antes de qualquer coisa, né, eu não vou entrar aqui em fórmulas, ou em equações, ou em termos técnicos, que neste momento aqui para nossa explicação é até desnecessário, né, vamos colocar. A ideia não é dar aqui uma aula universitária, mas trazer um entendimento suficiente para que nós, então, eh, não usemos a física quântica de forma equivocada. Quando entendemos os limites de um campo, né, esse campo energético, ele se torna mais respeitável, não é isso? E a física quântica é um ramo da física que estuda o comportamento da matéria e da energia em escalas extremamente pequenas. Às vezes vamos para o lado macro, mas estudando o pequeno você compreende o macro, né? Partículas subatômicas, né, que nem nós temos aí conhecimento de muitos e muitos cientistas, né, que já trouxeram esses termos, termos como os elétrons, fótons, quarks, né? E eles trazem esses entendimentos e falam: olha, não são pessoas, não são emoções, não são pensamentos, são elétrons, fótons e quarks, né? Para trazer uma forma mais científica disso. E tem uma outra particularidade também da física quântica, que é a probabilidade. Então, trabalha muito com probabilidade. A física quântica, ela não tem uma certeza absoluta. E não tem como ter mesmo, né? Ela trabalha com probabilidade.
não com previsões determinísticas ou determinadas ou pré-determinadas ali. E uma outra consideração que nós temos que ter, muito importante também, é a observação e a mediação, né, de um contexto. O contexto quântico traz para nós que observar significa medir com um instrumento. Então, eles não trazem como pensamento, como pensar ou imaginar, não é? E uma outra coisa bem interessante, que seria para fechar aí esse contexto que nós estamos trazendo, é a função de onda, né? Quem já ouviu falar da função de onda? A função de onda é uma descrição cientificamente ou quanticamente, né, matemática das probabilidades de um sistema. Então, tudo é baseado em um sistema. O universo é um sistema, né? Tá? E não um campo espiritual esperando uma intenção humana, vamos colocar assim, né? É isso que nós colocamos de forma bem leve para que nós consigamos entender, né, essa grande confusão, né? Por exemplo, o termo observador. Um dos maiores equívocos vem da palavra observador, na nossa compreensão, essa confusão, né? Na física quântica, o observador é um sistema de medição. Na física, o observador é um sistema de medição, né? Porém, não é a consciência humana, não é o desejo, não é uma intenção. Isso é o que traz para nós na física, né? Quando essa palavra sai do laboratório e entra no discurso espiritual, se for sem critério, nasce essa confusão, né? Então, o que a física quântica não é, né? Para a gente já trazer, a física quântica, ela não prova pensamentos, né? O que nós chamamos de pensamento mágico, né? Ela não valida cura instantânea, por exemplo, não é? Apenas pela mente. Ela também não afirma que você cria toda a sua realidade apenas com o pensamento. Quando isso acontece, ele já fala, isso não é física quântica, principalmente os cientistas, né? Essas ideias podem existir como eles chamam de metáforas terapêuticas, ou muitas vezes crenças pessoais, né? Eu que sou um autodidata, né? Ali desde a da minha juventude, eu venho trazendo isso, mas antes eu não compreendia muito, né, essa questão da física quântica, cientificamente falando, né? Tá? Mas a gente trazia ali as nossas crenças pessoais, mas não como uma ciência, né? O cotidiano mesmo, o dia a dia, ele não é. Ele participa da ciência, mas os pensamentos não são exatamente coisas científicas, né? Ali. E então nós aqui nos últimos anos tivemos uma inserção do conceito quântico consciencial, não é? Sem distorção, sem mecanismos de mágica, né? Não é só fazendo alguns gestos que você vai conseguir. Não, dentro da minha compreensão, quando falamos em consciência, por isso que é conceito quântico consciencial, nós vamos interligando aí quântica e espiritualidade na essência. Nós não estamos falando de partículas obedecendo pensamentos. Não é isso que nós falamos aqui. Nós estamos falando de algo muito mais simples, inclusive, talvez um pouquinho difícil de aceitar, mas é bem simples. Ao mesmo tempo, né? Talvez um pouco mais exigente, porque exige que você tome ali uma atitude, né? Lembra da sabedoria, né? Saber, saber fazer e fazer, é isso que nós temos aqui, né? Tá? Como a percepção humana influencia as decisões, os comportamentos, as escolhas. E se isso acontece, por que não isso está
ciência e espiritualidade, né, entrelaçado, como eu disse, não é? E isso é consciência aplicada. Alguns falam não é física, outros falam não é espiritualidade. São os dois ao mesmo tempo entrelaçados. Essa percepção humana da influência das nossas próprias decisões e do nosso comportamento e de escolhas, como eu coloquei. No nosso conceito quântico consciencial, campo quânticos, né? Consciência não é um poder sobrenatural, é natural, é leve para você, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade que temos, né, de trazer isso e de utilizar isso no nosso dia a dia. A física quântica, ela não foi criada para explicar a espiritualidade. E nem a espiritualidade foi criada para explicar a física quântica. A física quântica ela explica o comportamento da matéria em escala microscópica, vamos colocar. Esse é o princípio ali. Quando nós entendemos que a física quântica realmente é, surge uma pergunta natural. Então, se ela não explica a espiritualidade, de onde veio essa mistura toda? Aí entra então o nosso conceito consciencial, que está trazendo um pouco, pelo menos, de respostas para essas perguntas. Até onde você se conhece? Você é um ser científico ou você é um ser espiritual? Você é matéria ou você é invisível? O que você é? Para a gente entender um pouquinho dessa confusão, nós precisamos olhar para o contexto histórico também. Não para contar culpados, mas para compreender os processos que houve ali da questão, né, da física quântica, da espiritualidade como um todo. Nós sabemos que, principalmente entre as décadas de 70 e 90, vamos colocar, houve um movimento muito forte de questionamento desses modelos tradicionais da ciência, da religião e da própria sociedade. E também, por que não, de toda a questão espiritual quântica na essência. Esse movimento buscava sentido, buscava também uma liberdade, e com isso buscava-se então uma expansão de consciência. E aí começou a surgir vários movimentos, né? E dentro desse contexto surge um que ficou conhecido como movimento New Age ou Nova Era. Olha, desde os anos 70 e 90, né, já vem se posicionando quanto a isso. E é um papel fundamental, um papel importante, porque abriu espaço para a espiritualidade fora das religiões tradicionais. Ao mesmo tempo que trouxe uma pergunta, um problema, né? Uma mistura discriminada, indiscriminada, né? Para ser mais exato, entre ciência, filosofia, espiritualidade e metáforas simbólicas. Houve essa confusão, né, de entendimentos quanto a essas linguagens, né, tá? E muitas vezes mal interpretadas. A linguagem da física quântica é, por natureza, abstrata, né? Contra-intuitiva, então não é pela intuição, né? A física quântica ela não traz isso diretamente. Termos como campo, energia, vibração, probabilidade foram facilmente apropriados aí as metáforas espirituais. O problema não é usar metáfora. O problema é esquecer que ela é uma metáfora. Porém, hoje nós já estamos, né? A partir dessas décadas, nós já estamos um pouquinho mais conscientes dessa mistura, porque eram palavras utilizadas ali, uma linguagem utilizada, né? De forma bem aberta. E para dizer bem a verdade, nós não fechamos, nós abrimos mais ainda isso, né?
quando alguém diz que tudo é energia, isso pode ser uma metáfora filosófica interessante. Mas quando isso vira uma explicação literal para doenças, fracassos ou milagres, parece que a coisa se perde. Por que será que se perde? A metáfora deveria ampliar nossa compreensão, até para substituir esse pensamento crítico, cético que nós tínhamos, ou que muitos ainda têm, né? Com certeza, não é? Uma outra coisa que aconteceu nessas décadas, 70, 90, né? E às vezes acontece um pouquinho hoje ainda, é o uso comercial, essas promessas irreais aí que fizeram, né? Por exemplo, as pessoas falavam: "Eu trouxe a cura". Não é verdade isso. Ninguém cura ninguém. É sempre autocura, seja pela a explicação da física quântica, seja pela explicação da espiritualidade. Se você for ver no Novo Testamento, Cristo já dizia isso. A tua fé te curou. Então é a tua, ou seja, eu. E isso, como eles traziam, né? Essa linguagem fora da realidade, essas promessas, né? Às vezes de cura instantânea, de prosperidade automática e controle total da realidade, começaram a ser aí, vamos dizer, entre aspas, né? Vendidas como linguagem quântica e até como uma linguagem espiritual ali, sabe, utilizando, né? Isso não apenas é, distorce a ciência, como também fragiliza os as pessoas, né? Em momentos de dor ou de vulnerabilidade. Isso é uma questão muito interessante. Dentro do nosso conceito quântico consciencial, né? Nesse campo aqui, quantiums, nesse campo consciencial, nós nós trazemos isso como um ponto central. Por isso, nós trazemos desmistificando quântica e espiritualidade na essência, quebrar paradigmas, trocar as crenças, né, limitantes. Quando alguém transfere tudo para uma suposta energia quântica, deixa de olhar para as escolhas, os comportamentos, os processos reais. Porém, quando alguém vê que essa energia quântica não é suposição, começa a mudar, né? Começa a entrar a consciência. Aí começa sim a ter uma unidade entre física e espiritualidade, não é? Quando essa metáfora fica literal, nasce ilusão, né? Vocês não acham que ela nasce ilusão quando a metáfora fica muito literal? A verdade não é absoluta. A partir disso, surge uma dúvida, por exemplo, mais uma dúvida, né? Se existe tanta confusão, significa, né, que a espiritualidade em si é falsa? O que que você acha? Coloque aí nos comentários. Será? Coloque as suas perguntas. Logo abaixo aqui nós temos um grupo. Primeiro link aqui, o grupo que já iniciou os trabalhos, que é o grupo sobre os chakras, um grupo bem bacana, inclusive com tratamentos ali que nós temos de alinhamentos, né? Ali, tanto com o nosso conceito quântico consciencial, utilizando os equipamentos quânticos, como a Morphos, por exemplo, que é o que nós mais utilizamos aqui, de equipamento quântico, né? E também do nosso psicogerador, enfim, todas as ferramentas que nós temos aqui, técnicas para poder estar ali trabalhando. Então, se você
sente de participar conosco, entre no nosso grupo para você experimentar. Se você quiser aí, em particular, uma consulta também, entre no link, comunique comigo. Se você também deseja, você que é terapeuta ou ainda não é terapeuta, mas quer ser um terapeuta, nós temos o nosso curso, Terapeuta Quântico Consciencial, da qual você então vai se tornar um terapeuta de sucesso. É bem simples, logo abaixo aqui também tem o nosso link, mas tem também o meu WhatsApp aqui embaixo. É só entrar em contato comigo, que eu vou passar para você ali todas as instruções, as indicações, e tem vários colegas aí também, vários do conceito quântico consciencial, passando também esclarecimentos e eh, eh, trazendo o que é esse curso. Pessoas que já fizeram nosso curso também estão aptas aí a estar, né, te proporcionando uma explicação melhor do nosso conceito, e você pode estar vindo conosco fazendo o nosso curso também, se formando terapeuta quântico consciencial. De alguma forma, venha conosco, que você tem algumas oportunidades aqui, né? A gratuidade, nós temos os tratamentos, nós temos tratamentos também que são pagos, né? Vamos colocar as consultas de atendimento. Temos as nossas obras, as minhas obras, está logo abaixo aqui, tá bom? Bem aqui embaixo você vai ver que você pode sim estar fazendo aí as suas inscrições ou entrando em contato comigo para que a gente possa estar então expandindo nessa consciência, para que você possa estar participando do nosso conceito quântico consciencial, desmistificando quântica espiritualidade na essência e quebrando seus paradigmas, não é? Depois aí, né, voltando aqui, integrando tudo isso, né, eh, amadurecendo um pouco mais essa ideia, vamos então responder um pouquinho dessa pergunta, né? Então, que eu fiz ali agora, né? A espiritualidade é falsa ou não? O que é isso, né? E a resposta? Será que nós podemos trazer de forma clara? Vamos então trazer um pouquinho. Vamos imaginar a espiritualidade e a ciência. Será que elas são inimigas? O pensamento cético parece que traz isso para nós, né? Mas elas não são inimigas. Não existe guerra, não existe batalha. Hoje nós estamos vendo uma união, uma unicidade entre ciência e espiritualidade, principalmente a física quântica, né? Só que ciência e espiritualidade é a mesma coisa, porque está tudo no entrelaçamento quântico, mas nós temos que analisar uma coisa e outra para juntar tudo isso. Não é, olha, ah, o micro ali então é espiritual. É sim, mas nós temos que compreender como se dá isso, não é? Tem que trazer ali de forma consciencial, de forma esclarecedora, né? Isso daí. É isso que nós fazemos aqui também no nosso conceito quântico consciencial. A ciência, ela busca explicar o funcionamento do mundo através de métodos verificáveis fisicamente, na verdade. A espiritualidade não nasceu para explicar esse mundo físico. Ela nasceu para ajudar ou para auxiliar o ser humano a lidar com a sua própria existência. Então, mas para lidar com a minha existência, eu preciso do mundo físico. É verdade. É por isso que tem que ter uma unicidade, um entrelaçamento. Espiritualidade é, antes de tudo, uma experiência
interna, sua. É a forma como o indivíduo, como você, se relaciona com o sentido da vida. Muitas vezes até com o sofrimento, com a finitude, muitas vezes com o mistério, né? Que até então o mistério, levando em consideração as crenças, ela se manifesta com uma ética, não é? Como consciência, como responsabilidade de você sobre si. Eu comigo mesmo. Não é como prova científica, mas como uma vivência, uma experiência humana. E aí, é o que eu falo em muitas lives, nós somos seres multidimensionais tendo experiência humana. Palavras aí do nosso querido cientista Ivan, do conceito Morphos, sempre traz isso para nós. Porque ele está trazendo um entrelaçamento entre quântica e espiritualidade. E é o que nós abraçamos aqui. Aprofundamos um pouco mais. Por isso, hoje, o conceito quântico consciencial. Então, é como a nossa vivência humana. Muitas pessoas acham o erro é a espiritualidade. É a espiritualidade. Gente, o problema nunca foi a espiritualidade. O problema, se é que eu posso chamar assim, começa quando tentamos provar a espiritualidade usando física. Quando buscamos legitimidade espiritual através dos termos científicos, mal compreendidos. Aí nós enfraquecemos os dois campos. A ciência acaba perdendo o seu rigor, legítimo da ciência, logicamente, e a espiritualidade perde a profundidade, legítimo da consciência. Pense nisso, observe, tenha aí um pensamento sobre isso. É por isso que nós colocamos aqui conceito quântico consciencial dentro aqui da compreensão quântico consciencial. Espiritualidade não é algo que se prova, nós nem estamos buscando prova para isso, porque é algo que se vive, que se experiencia realmente. Espiritualidade se expressa no nível da consciência, na ética das escolhas, na forma como lidamos com o nosso semelhante e conosco mesmo. Consciência espiritual, quando nós falamos assim, não é acreditar mais, é perceber melhor. A experiência nos leva a essa observação, a essa percepção. E a autoobservação, que também é muito importante. Espiritualidade não precisa de equações para ser legitimada. Quando nós entendemos isso, surge uma percepção, um próximo passo importante. Se a espiritualidade não precisa ser provada pela ciência, onde ela pode encaminhar de forma saudável, sem entrar no conflito
com ela ou com a ciência, não é? Onde a espiritualidade pode caminhar sem conflitar com a ciência. Isso é muito importante aqui no nosso conceito. Existe um ponto de encontro possível? Quando a ciência e a espiritualidade entram em conflito, geralmente é porque uma está tentando ocupar o lugar da outra. Mas existe um território onde elas podem caminhar lado a lado, ou espiritualmente, quanticamente falando, entrelaçada, sem se anular, numa unicidade. Esse território é a consciência humana. Hoje a neurociência nos mostra muitas coisas já claras, sem miticismo. A forma como nós percebemos o mundo, nessa autoobservação, nessa autopercepção, influencia diretamente o nosso sistema nervoso, que é físico, né? Mas também nossas emoções, que são invisíveis, e nossas respostas fisiológicas. Fisiológicas, olha só, físico. A atenção, foco, intenção, presença, a interpretação, não são conceitos puramente espirituais, são processos neurológicos reais. A neurociência já traz isso para nós. Não é magia, é funcionamento consciencial. Ou, como a ciência traz, né? Funcionamento cerebral, processamento ali. A psicologia, né? Ela aprofunda também um pouquinho isso. Campo interno, não é? A psicologia, bem profunda, já entende há muito tempo que grande parte do nosso sofrimento não vem dos fatos, mas da forma como nos relacionamos com eles. Como é que eu relaciono com os fatos? Padrões inconscientes, narrativas internas, crenças, né? Mecanismos de defesa que vão moldando nossos comportamentos, as nossas relações, as nossas escolhas. Trabalhar a consciência, trabalhar essas camadas. Não é negá-las, é trabalhar. Aí tem, né? Consciência, atenção, tem a presença, enfim. Quando nós falamos em consciência, nós estamos falando de atenção. Onde nós colocamos atenção, nós colocamos a energia, principalmente essa energia psíquica que você tem. E isso tem efeitos concretos. Comportamento, decisões, relacionamentos, até na sua saúde. Não porque o universo obedece os nossos pensamentos, mas porque nós passamos a agir de forma diferente, vibrando. Quando você vibra, você está na linguagem do universo. A vibração é a linguagem do universo. Energia, frequência. Quando nós entendermos isso, tudo muda. Começa a fazer sentido.
começa a ter efeitos reais da percepção na vida, não é mesmo? Uma pessoa que amplia a consciência percebe limites antes de adoecer, antes de sofrer. Percebe padrões antes de repetir os erros. Erros entre aspas, né? Porque na minha compreensão não existe errado. Faz escolhas mais coerentes, porque se trocou o comportamento, também trocou os valores. Isso não é milagre, é responsabilidade sobre si e como você se coloca com seus semelhantes. No conceito quântico consciencial, isso é essencial, é central. Nós não falamos em alterar a realidade externa com o nosso pensamento, mas de reorganizar o campo interno da sua percepção. Por isso é autocura, autoconhecimento, autotransformação. Quando essa percepção muda, a relação com a sua própria realidade muda, porque você cria a nova realidade. Isso gera efeitos reais, inclusive mensuráveis e também humanos, ou seja, científicos e espirituais conscienciais. A consciência ela não é mística, é responsabilidade sobre si. A partir disso que eu estou trazendo aqui, mais uma vez, né, elencando isso, é importante deixar claro o meu posicionamento também pessoal, né, dentro deste cenário que eu estou trazendo para vocês aqui. Logicamente que não como verdade absoluta, mas como uma coerência, né, dos nossos trabalhos aqui, das nossas percepções, da minha compreensão, né? Precisa ser superior? Será que tem um lugar para ter superior? Para ter uma superioridade? Nesse ponto, acredito que seja importante, né? Não como alguém aqui, não como eu, né, que tem uma resposta certa para tudo. Eu não tenho resposta certa para tudo. Mas como que a gente escolhe exercer tudo isso, essas atividades com responsabilidade? Quando nós lidamos com consciência, espiritualidade, muitos que nos procuram aqui, né, com o sofrimento humano, uma questão física, mental, emocional ou espiritual, a ética, a responsabilidade vem antes de qualquer discurso aqui. Na minha atividade, às vezes nós utilizamos linguagens simbólicas, não é verdade? Mas de fácil compreensão, porque os símbolos que representam, porque símbolo é que representa alguma coisa, né? E essas representações ajudam o ser humano a acessar camadas internas que a linguagem técnica, muitas vezes, não alcança. Nós sabemos que os símbolos não são explicações científicas, mas são ferramentas da nossa consciência. E se nós trabalhamos com consciência, até para fazer ciência,
com percepção, com atenção, com presença, com responsabilidade pessoal. Não é como uma ideia de controlar a realidade, não é? Mas de compreender a própria relação que nós temos com essa realidade. E levando para a questão terapêutica, são atividades com responsabilidade terapêutica. Nós aqui, os nossos colegas formados por nós, terapeutas consciencial, você que vem aqui nos procurar também como um assistido, uma pessoa que necessita de um tratamento, de uma consulta, também tem a sua responsabilidade em todo o processo. Nós temos uma responsabilidade em tudo que fazemos. Nós não prometemos nada daquilo que não pode ser garantido. Uma outra questão aqui de responsabilidade terapêutica é não usar o sofrimento como uma oportunidade de convencimento. Não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para mostrar um caminho, estimular a autocura. É o que nós estamos fazendo aqui. E não confundir crença com método, com conceito, enfim. Não é isso. Literal, né? Para que ser literal? Para mim, né, lembrando aqui agora, organizando aqui, né, mentalmente aqui, existe aí campos que precisam estar muito bem delimitados, né, ou esclarecidos, né, que eu já citei aqui, mas vou explicar de forma, algumas palavras diferentes, mais tranquilo, mais leve para você. Nós falamos de metáfora terapêutica, não é isso? Que serve para acessar, para significar, para ampliar a consciência. Existe também a consciência, entre aspas, literal. Serve para explicar os fenômenos mensuráveis com método e rigor ali. E nós temos a experiência espiritual consciencial. Serve para quê? Para dar sentido à sua existência, à minha existência, para dar sentido à nossa existência. Não precisa ser provado. Então, quando cada campo ocupa o seu lugar definido, não há conflito. Esse entrelaçamento quântico espiritual faz toda a diferença quando nós começamos a compreender isso. O que eu chamo de quântico consciencial nasce exatamente dessa separação lúcida disso, levando ao entrelaçamento. Separação para o esclarecimento, para a explicação, mas sabemos que é uma unidade. Não como teoria científica, não como campo de consciência aplicada, mas um espaço onde a nossa percepção, a ética e a responsabilidade caminham juntos. Sem verdade absoluta, sem promessa irreal, sem fantasia. Nós, não usando física quântica para explicar a espiritualidade, eu uso a consciência para explicar ou para entender e compreender o ser humano, a humanidade.
começa a aumentar os questionamentos, né? Não é mesmo? O pensamento cria a realidade? Olha um questionamento, né? Será? O pensamento sozinho não cria a realidade, principalmente a realidade externa. O que ele cria é a percepção, interpretação e também a escolha. Escolhas moldam trajetórias, não moldam. No nosso conceito quântico consciencial, nós não falamos de pensamento mágico, mas de consciência aplicada ao comportamento. Por isso que nós, incansavelmente, se auto-observe, mude a sua vibração, aumente a sua vibração, seja positivo, que aí o equilíbrio toma conta de nós, não é mesmo? A mente, por exemplo. A mente não tem nenhum poder, será? A mente, ela trabalha, não é? Nesse poder sobre as decisões, sobre nossos hábitos, as respostas emocionais. Isso já é bastante poder, não é? Só que qual seria a interpretação errônea, né? Entre aspas, disso? Achar que ela substitui a ação, o contexto, a realidade objetiva. E não é isso. É um contexto mais amplo, nós temos que entender, compreender aquilo ali. Outro dia me perguntaram, inclusive, acho que cabe aqui agora, Tom, a lei da atração funciona? Coloque aí seu comentário, sua resposta quanto a isso. A lei da atração funciona a partir da alteração, pode trazer até como metáfora, comportamental, vamos colocar assim, mas não como uma lei física, né? Quando alguém muda o foco, a postura ou o comportamento, né? A atitude passa a agir diferente e a se expor a outras possibilidades. E aí você acredita, você vai em frente, você tem intenção e foco naquilo. Não é? Isso não é o universo te obedecendo, é você se reposicionando nessas infinitas possibilidades para que aumente as probabilidades. E quando você se observa, o observador muda a realidade. Então, o reposicionamento conta muito. É você se reposicionando. Outro dia me falaram, então eu visualizo as coisas, eu intenciono aquilo que eu visualizo. Parece que isso não serve para nada, Tom.
É, parece muitas vezes mesmo, porque a gente não acredita, né? Porque serve como ferramentas internas de clareza e alinhamento. Olha que eu falei, clareza. Quando você clareia, você alinha. Ajuda a organizar a intenção, a direção. E aí você está no processo. Tem que se esforçar muitas vezes também, não tem? Tem que ser real. Entre na sua própria realidade. Será que a cura energética é científica? No strict sensu, né? Ou seja, no científico estrito, a cura não é científica, não é ciência. Porque não tem, né, provas disso ali. Nas outras lives aí passadas, ou tem lives falando só disso, do meu caso, por exemplo. A prova, olha eu aqui, né? Se alguém pegar para trás aí, por favor, assista nossas lives aí, nossos vídeos, que você vai perceber o que eu estou falando aqui. Do meu caso em específico, o que é ciência? Olha eu aqui, né? De todos os problemas que eu tinha, incuráveis pela medicina, pela ciência, vamos colocar assim, e eu estou aqui agora. Remédios, situações ali desacreditadas, né? Sabe quando você é desenganado pelos médicos? 22 comprimidos, usava insulina, usei cadeira de roda. Olha eu aqui. Isso me motivou a estar aqui hoje. É um dos itens importantes na minha vida que motivou a estar aqui hoje. Isso é ciência para mim, olha eu aqui. Mas a ciência não reconhece essas provas, né? Mas não tem problema. O importante é que eu estou aqui, não é? Essa é a unicidade da ciência e da espiritualidade. Às vezes até confunde um pouquinho, mas ajuda, não ajuda? Porque tudo é energia. E é verdade, tudo é energia. Aqueles que duvidam das práticas energéticas, né, ficam pensando, as práticas energéticas são falsas? Ele não consegue nem pôr um ponto final, ele se pergunta, né, ou pergunta a outros. Até porque não tem, né? Ele não tem, não aprofundou, não vai ter a resposta, não vai ter o conhecimento necessário ali. Mas pode funcionar muito bem. Seja experiências simbólicas, reguladoras, muitas vezes parece ser subjetivas. Por que subjetivas? Porque é além da matéria. O problema não é quando são apresentadas. O problema é que a gente às vezes quer substituir isso pelos cuidados médicos, quer garantias absolutas, e não é assim que funciona. Cada um de nós tem seu programa de vida, tem a sua autopercepção, tem a sua autocura. Assim como existem propósito, missão de alma, todo mundo acredita nisso. Ou quase todo mundo, né? Não vou falar todo porque não é absoluto, né? Será que arrisca em usar a questão do karma, né? Muita gente fala aí.
como eu disse, com responsabilidade, compreensão, autoconhecimento, usando a sua sabedoria para essa expansão consciencial, com certeza você vai encontrar respostas que você nunca se tocou muitas vezes quanto a isso. Existe algo além da matéria? Olha, isso é uma pergunta, inclusive, filosófica e existencial. Não é uma pergunta científica. Porque como a ciência estuda o mensurável, a ciência convencional que eu estou dizendo, né? Porque hoje a ciência física quântica já está tendo amparos, a neurociência já está trazendo algumas respostas que não se tinha antes do invisível. A espiritualidade lida além da matéria mesmo, mas com a matéria também. Porque nós somos um espírito que temos um corpo. Nós pensamos que temos um espírito, uma alma. Nós somos esse espírito que tem a alma e que tem o corpo. Não podemos confundir essas esferas. A consciência é um fenômeno, vamos falar assim, né, entre aspas, porque eu não considero fenômeno, mas é natural, né? É uma experiência natural, psicológica, existencial, energia, vibração, frequência. Compreenda como tal. Outro dia perguntaram para mim o que eu considero charlatanismo. Olha, eu nem gosto de entrar muito nesse mérito, tá? O que eu sei é que é o seguinte, seja qualquer que seja a profissão ou a pessoa, ou fora ou dentro da espiritualidade, ou até a ciência convencional, prometer a cura. Será que um médico pode prometer a cura? Um terapeuta também não. Pode prometer a prosperidade? Você tem a iluminação garantida? Você pode ter, mas eu não tenho como trazer isso na veracidade, na verdade absoluta, porque não existe essa verdade absoluta. Uma outra coisa também, quando usam, né, como eu disse antes, o sofrimento, né, como argumento entre aspas, né, de vendas, vai. Mas eu não estou falando de terapia só, não, estou falando de tudo. Usar termos científicos fora do contexto ou termos espirituais fora do contexto, isso gera uma falta de autoridade, né, uma autoridade falsa. Temos que ser conscientes para que seja tudo real, realidade, certeiro. Observe se há incentivo à sua autonomia, ou se querem manter você dependente ali, seja numa terapia, seja num trabalho, seja numa empresa, até na família, né? Tem esclarecimentos claros, tem promessas absolutas, por outro lado, porque a consciência liberta, mas a ilusão pode aprisionar, não é? O conceito quântico consciencial trabalha nessa percepção quântica espiritual na essência, ou visível e invisível, matéria e imaterial,
de forma a ter uma consciência aplicada, ética, terapêutica, nós não tentamos provar nada científico, nem subestimar a ciência de forma alguma. O conceito quântico consciencial existe para ajudar, auxiliar as pessoas, os nossos semelhantes, a perceberem o melhor para si mesmos, ter a autopercepção, acessar sua melhor versão. Seja você como assistido ou como um terapeuta. O que será de fato que transforma a nossa vida? Bem curtinho. Consciência, responsabilidade, escolha, coerência ao longo de um período que você está ali. Não tem atalho espiritual, principalmente para o nosso amadurecimento, o amadurecimento humano. Mas você pode sim usar o autoconhecimento de forma mais rápida para as informações poderem ser utilizadas de forma melhor, mais aplicada. Isso é essencial para nós. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. O mais importante para mim não é convencer ninguém a nada, mas deixar aqui algumas ideias, compreensões minhas, né, do nosso conceito, bem posicionadas, para que você faça a sua reflexão. Assim como a ciência busca explicar o mundo, né, como eu coloquei em outras palavras aí, assim como a ciência busca explicar o mundo, a espiritualidade busca dar sentido à existência. Confundir esses dois até empobrece, né? Os dois, ambos. Quando nós tentamos transformar a espiritualidade em ciência, nós perdemos a profundidade. É bem assim. Quando nós tentamos transformar ciência em espiritualidade, nós perdemos o rigor dos estudos científicos. Mas quando cada campo, como eu disse, ocupa o seu lugar, a consciência humana expande. Principalmente no que eu chamo aqui, né, que nós criamos o conceito quântico consciencial, que é um ponto essencial para nós. Não ampliar crenças, mas ampliar a percepção. Não prometer poder, mas assumir a responsabilidade. Não buscar uma fantasia, mas buscar clareza. Por isso estamos aqui presentes. Você está aqui presente. Quero mais uma vez desejar que esse ano seja muito promissor para você, para nós, para todos que nos acompanham, para todos os nossos semelhantes no planeta, e por que não para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral. Tudo é energia, tudo é consciência. Agradecer cada um por essa abertura de espaço, de diálogo tão necessário para nós aqui. Hoje é a nossa live de número 170.
É raro e valioso encontrar em ambientes aqui, como você está conosco, nós aqui, incentivando com essas conversas maduras, né, vamos colocar assim, responsáveis, respeitosas, porque nós respeitamos aqui. Especialmente quando nós falamos desses temas que envolvem ciência, espiritualidade, consciência humana. A você, os agradecimentos que esteve sempre presente conosco. Estamos iniciando um ano. Você que esteve o ano passado conosco e agora esse ano está aqui, firme, forte, presente aqui conosco, logicamente ouvindo aqui com muita atenção, questionando, questione-nos, reflita, que esse encontro de hoje também contribua para mais discernimento, mais clareza, mais responsabilidade, principalmente na forma como lidamos com o conhecimento, com a espiritualidade, conosco mesmo. A consciência não precisa de exatidão, mas também não precisa de fantasia. Ela precisa de compreensão, honestidade interna nossa. Muita gratidão a você que esteve conosco nesta noite. A perguntinha: até onde você se conhece? Gratidão e até mais.